ありゃ。Shaidro era um homem feio e azarado, que perdeu o emprego e a vontade de viver depois que uma garota o acusou falsamente de ser um molestador. Mas quando surge a chance de viajar para outro mundo, ele aceita sacrificar sua aparência e até sua capacidade de tocar garotas, em troca de um poder absoluto, um poder capaz de transformá-lo em um deus. Shaidro sempre foi feio, mas nunca um canalha. Era um simples funcionário de escritório. Alguém que tentava levar a vida com dignidade e aproveitava o que podia, mesmo sem ser bonito. Tratava todos com respeito e tinha uma vida social modesta, mas tranquila. Tudo mudou quando uma mulher o acusou injustamente de tê-la tocado no trem. Ninguém acreditou nele, apenas porque era feio. O caso acabou indo parar na justiça. Com medo de uma pena maior, ele se declarou culpado, achando que pagaria uma pequena multa e voltaria logo para casa. Mas o plano deu errado. Shaidro foi oficialmente registrado como criminoso sexual e demitido do trabalho. Anos depois, a mulher que o acusou acabou sendo presa por fraude. Ela fazia isso por puro prazer. Gostava de destruir a vida de homens que achava feios. Shaidro ficou furioso, mas nada podia fazer. O trauma acabou com sua autoconfiança. Ele não conseguia mais arrumar emprego. Com o tempo, ficou cada vez pior, até se tornar um desempregado recluso, vivendo às custas dos pais. Quando o dinheiro acabou, inclusive as economias da família, ele passou a desejar desaparecer do mundo. Um dia, lendo uma notícia sobre pessoas desaparecidas em sua região, ele viu um comentário curioso. Um homem afirmava ter sido levado para outro mundo. Dizia que cometeu um erro ao distribuir seus pontos de status e precisou sacrificar metade da própria vida para voltar à Terra. Shaidro achou aquilo uma piada, mas estava tão desesperado que decidiu tentar. Às 2 da manhã, olhou para o céu pela janela, de braços erguidos. Nesse instante, a tela do seu laptop se acendeu sozinha, mostrando uma mensagem. Você deseja começar uma nova vida? Ele pensou que fosse um vírus, mas decidiu seguir o jogo. Na tela seguinte, o sistema dizia que em seu novo mundo, ele teria 16 anos outra vez, e poderia distribuir pontos em seus atributos, como aparência. Cansado de ter sido feio a vida toda, Shaidro ajustou o valor de aparência de 5 para menos 255, ganhando milhares de pontos bônus. Percebendo que receberia mais pontos ao escolher desvantagens, ele começou a adicionar penalidades extremas. Redução de renda em 10.000%, perda de 10% dos pontos de vida ao tocar em qualquer garota. E por fim, escreveu que morreria se perdesse a virgindade. O sistema satisfeito lhe concedeu 100 trilhões de pontos de status em troca. Antes que pudesse distribuí-los, o cronômetro zerou e Shaidro foi sugado para outra realidade. Quando abriu os olhos, percebeu que estava ainda mais feio do que antes e com o dobro do peso de um americano médio. Logo outras pessoas começaram a surgir no mesmo lugar. 2 garotas só de roupa íntima, tremendo de frio. Um rapaz bonito tirou a própria camisa e entregou a uma delas. Tentando agir como um cavalheiro, Shaidro fez o mesmo, mas a outra garota recusou. Eu não vou vestir nada de um gordo horroroso. O rapaz bonito se apresentou como Saiji. A loirinha não disse o nome e a segunda garota se apresentou como Seiker. Todos tinham 16 anos e ficaram chocados ao saber que Shaidro tinha a mesma idade. Enquanto o grupo conversava sobre como havia parado ali, Shaidro decidiu explorar o quarto. Abriu uma gaveta e encontrou uma moeda de ouro, que desapareceu ao tocá-la. Ele lembrou da penalidade de renda reduzida e deu de ombros. Saiji sugeriu que procurassem recursos juntos. Logo encontraram armas, roupas e algumas moedas. As roupas mágicas se ajustavam automaticamente a qualquer corpo, o que foi um alívio. Mas havia apenas 7 moedas para 8 pessoas. Desconfiados, o acusaram de ter pego uma. Shaidro percebeu que realmente estava com um a mais e devolveu todas. Seiker reclamou que era injusto, mas a loira insistiu que ele não ajudou em nada e não merecia. Shaidro engoliu o pronto e ficou calado. Pediu apenas uma machadinha em troca, mas Saiji recusou dizendo que as decisões deveriam ser do grupo. Ele contou que em sua vida anterior era egoísta e queria mudar. E sugeriu que Shaidro também tentasse superar seus problemas. No fim decidiram dividir as armas com pedra, papel e tesoura.
Shaidro perdeu todas as rodadas e acabou com um porrete de madeira. Quando foram começar a aventura, Saiji sugeriu um aperto de mãos entre todos. Shaidro recusou, não queria arriscar perder 10% da vida. Logo encontraram o mapa da região e seguiram rumo à cidade mais próxima. Mas ao abrir a porta foram atacados por um kobold. Saiji reagiu rápido e o matou com um só golpe, mas mais deles estavam vindo. Ele assumiu a liderança e mandou a loirinha funtar moinha de frente, enquanto Seiker usava o arco. Shaidro ficou encarregado de proteger Saika. Mas quando um kobold o atacou por trás, percebeu algo estranho. Mesmo com 100 trilhões de pontos, ele era fraco, porque não teve tempo de distribuí-los. Com esforço, derrotou o inimigo. Então uma janela de status apareceu. Ele havia subido direto para o nível 32, com um bônus de experiência de 10.000%. Os outros também evoluíram, mas só ele podia ver o próprio painel. Então, Shaidro distribuiu 1 trilhão de pontos em cada atributo. A tela brilhou em dourado e o sistema anunciou sua nova classe. Classe Deus Todo-Poderoso. Sem entender direito, foi atacado por outro kobold. Tentou reagir e, com um simples estalar de dedos, mandou o monstro voando para o céu, como se fosse nada. Ninguém percebeu o que aconteceu. Acharam que tinha sido só uma rajada de vento. Enquanto os outros lutavam, Seiker tentava puxar o arco, mas não conseguia. Com lágrimas nos olhos, parecia prestes a desistir. Shaidro, com pena, fingiu ser um fã de arco e flecha e se ofereceu para ajudar, para não ferir o orgulho dela. Ele puxou o arco com facilidade absurda, graças aos bilhões de pontos de destreza. Seiker ficou impressionada e pediu que ele disparasse um tiro. Shaidro decidiu testar uma de suas novas habilidades, Flecha do Trovão. Mas o tiro subiu direto para o céu. Ele achou que tinha errado, até que um enorme círculo mágico apareceu nas nuvens. Um dragão de trovão colossal surgiu, mergulhou e aniquilou todos os kobolds ao redor. Os outros ficaram em choque. Shaidro apenas disse: Eu aprendi isso no clube de arquearia. Seiker acreditou, claro. Tentou ajudar de novo, mas gastou todas as flechas, sem acertar nada. Shaidro usou uma habilidade para transformar galhos em novas flechas e ela ficou animada, só para desperdiçá-las de novo. Depois da luta, chegaram à cidade. Enquanto os outros foram comer, Shaidro ficou sozinho perto de um poço. Estava faminto, mas não tinha dinheiro. Uma gatinha apareceu e ele quase a acariciou, mas hesitou, com medo de ser fêmea e perder 10% da vida. De repente, Seiker apareceu com um hambúrguer. Comprei para você. Eu sei que você tá sem grana, e queria te agradecer pela ajuda. Shaidro ficou surpreso. Pela primeira vez em muito tempo, alguém foi gentil com ele. Ele aceitou o hambúrguer, mas quando os dedos dos dois se tocaram por acaso, uma descarga elétrica atravessou seu corpo e ele soltou o lanche, completamente atontoado.